sangue e água que jorraste do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós, a paz de Jesus. Que alegria estar mais uma sexta-feira com você, nessa última sexta-feira do mês de outubro. Louvado seja Deus por estarmos mais uma vez aqui para lermos o Diário de Santa Faustina. Já pega o seu diário e o seu bloco de anotação, o seu caderno ou mesmo o seu marca-texto, enfim. Já se prepara para que a gente possa dar início mais uma vez à leitura do Diário de Santa Faustina. Vamos iniciar. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Jesus, que fizeste de Santa Faustina uma grande devota da vossa imensa misericórdia, dignai-vos por sua intercessão e, segundo a vossa santíssima vontade, conceder-nos as graças que vos pedimos. Sendo pecadores, não somos dignos da vossa misericórdia. Por esse motivo, pedimos que, pelo espírito de dedicação e de sacrifício de Santa Faustina, e por sua intercessão, atendais aos pedidos que com confiança vos apresentamos. Amém. Santa Faustina, rogai por nós. Você pode pegar o seu diário no número 576. 576 vai nos dizer assim: Ó Santíssima Trindade, Deus eterno, o meu próprio submerge na vossa beleza. O meu espírito submerge na vossa beleza. Diante de vós, os séculos nada são, pois sois sempre o mesmo. Ó, como é grande a vossa majestade, Jesus! Qual a razão, por que ocultais a vossa majestade? Por que abandonastes o trono do céu e habitais entre nós? Respondeu-me o Senhor: minha filha, foi o amor que me trouxe, e o amor me retém. Minha filha, se soubesses que grande mérito e recompensa tem um só ato de amor puro para comigo, morrerias de alegria. Digo-te isso para que te unas continuamente comigo pelo amor, porque é esse o objetivo da vida da tua alma. Esse ato consiste em um ato de vontade. Fica sabendo que a alma pura é humilde. Quando te rebaixas e te aniquilas diante da minha majestade, é então que te persigo com as minhas graças e utilizo a onipotência para te engrandecer. Percebe que é uma oração e ao mesmo tempo uma resposta de Jesus. Assim como ele respondeu para Santa Faustina, ele também nos responde. A gente reconhece o nosso nada e ele vem ali dizer que quanto mais eu me reconhecer nada, quanto mais eu buscar me submeter à vontade dele, mais eu vou me tornando pura e humilde. É assim que o nosso coração precisa desejar cada vez mais a presença de Deus para nos tornarmos puros e humildes. Vamos dar um pulo lá para o 580, que diz assim: em certa ocasião o Senhor me disse: fere-me mais as pequenas imperfeições das almas escolhidas do que os pecados das almas que vivem no mundo. Fiquei muito triste ao saber que as almas escolhidas causavam sofrimento a Jesus, e Jesus me disse: não são apenas essas pequenas imperfeições. Desvendarei a ti o segredo do meu coração e mostrarei os sofrimentos que me causam as almas escolhidas. Parece até estranho, porque nós que escolhemos estar com Jesus, muitas das vezes deixamos o coração dele mais triste do que quem não o escolheu. Mas por quê? Porque quem não escolheu Jesus, quem prefere as coisas do mundo, quem prefere as coisas da carne, já fez a sua escolha, já tomou a sua decisão. E essa pessoa, se não se arrepender, se não voltar para Jesus, o destino dela é certo, é o inferno. Agora, nós que escolhemos Jesus, nós não estamos com o nosso céu garantido. Pelo contrário, nós temos que buscar nos converter diariamente. Aos nossos olhos, humanamente falando, parece até injusto. Como assim? Eu já escolhi Jesus, eu já caminho com Jesus, mas eu ainda tenho que ficar mostrando para ele para poder ganhar o céu? Por quê? Lembra que a gente estava falando no início do parágrafo anterior? Nós precisamos ser puros e humildes. Nós não vamos entrar com uma manchinha no céu. Não vamos.
precisa estar ali, ó, límpido, puro, branco como a neve. Se tiver uma manchinha, a gente não vai entrar no céu, a gente vai para o purgatório. Mas como a gente não sabe como é que é o processo depois da morte, então a gente tem que buscar a nossa conversão diária. Eu preciso todos os dias me decidir por Jesus, fazer ali a minha profissão de fé, fazer a minha entrega, renunciar aos meus pecados. Porque se eu não vigiar, eu posso cair. E se eu cair, eu posso ter dificuldade para me levantar. Porque quem está no mundo não quer saber de Jesus. Como eu disse, já fez a sua escolha. Não que quem está no mundo já está condenado. Ah, eles não têm salvação. Não, claro que tem, todos têm. Só que quem está no mundo precisa reconhecer o senhorio de Jesus. Precisa fazer a experiência do amor e da misericórdia para poder caminhar com Jesus. Caso contrário, a sua autossuficiência e as suas querências pelo pecado serão maiores e a pessoa vai ficar entregue a eles. Então, por isso que eu e você precisamos mergulhar no oceano da misericórdia. Assim como o pecador. Só que eu preciso decidir. É decisão. Ficar com Jesus é decisão. E hoje o parágrafo de Santa Faustina já vem chamar essa nossa atenção. É decisão. E decidir por Jesus é exigente também. Vamos continuar. A alma escolhida alimenta continuamente o meu coração com a ingratidão por tantas graças. O amor delas é morno e o meu coração não pode suportar que as almas me obriguem a rejeitá-las. Outras não confiam na minha bondade e nunca querem experimentar a doce familiaridade nos seus próprios corações, mas procuram-me em algum lugar distante e não me encontram. O que mais me fere é essa falta de confiança na minha bondade. Se a minha morte não vos convenceu do meu amor, o que vos convencerá? Muitas vezes uma alma me fere mortalmente e aí ninguém me consola. Utilizam as minhas graças para me ofender. Existem almas que desprezam as minhas graças e todas as provas do meu amor. É aquela pessoa que se encontra no mundo, que não quer saber de Jesus, não quer saber de ir para a igreja, não quer saber de nada. Ela fez ali a sua escolha e ela cada vez mais está se distanciando de Deus. Não querem ouvir a minha voz, mas caminham para o abismo do inferno. Percebe que é decisão? Então, ir para o inferno não é porque Jesus quer que você vá. Ele não dá essa sentença de inferno. Somos nós. Percebe que se eu não optar por Jesus, eu estou optando pelo outro lado. E o outro lado é o inferno. Não tem um meio termo. Essa perda das almas causa-me tristeza mortal. Neste caso, em nada posso ajudar a alma, embora eu seja Deus, porque ela me despreza. Percebe? Jesus não tem como fazer nada, uma alma que despreza. Tendo o livre-arbítrio, tanto me pode rejeitar como amar. Tu, dispensadora da minha misericórdia, fala a todo mundo da minha bondade, e com isso consolarás o meu coração. Eu te falo mais quando conversas comigo, no fundo do teu coração. Aí ninguém pode perturbar a minha ação. Aí descanso como em um jardim fechado. Por isso que se faz urgente se falar da misericórdia, para ver se as pessoas acordam, para ver se desperta, para ver se cai em si, como aconteceu com o filho pródigo. Se eu não proclamar o amor de Jesus, se eu não proclamar um Deus misericordioso, amoroso, que perdoa, que ama, como que essas pessoas vão se convencer? Por isso que o anúncio precisa acontecer. E é por isso também que muitos querem calar esse anúncio. Por quê? A pessoa que está lá no mundo do pecado tem uma torcida muito grande. Fora o inimigo que trabalha muito bem para manter essas pessoas cativas, aprisionadas. Quanto mais ela ficar aprisionada, mais vai ser difícil dela sair desse cativeiro. Por isso que eu preciso falar da misericórdia, para ver se essas pessoas despertem, para ver se elas conseguem lutar e sair desse cativeiro enquanto é tempo. Enquanto é tempo.
Vamos continuar no número 584. Quando refletes sobre o que te digo no profundo do teu coração, tiras maior proveito do que se tivesses lido muitos livros. Ó, se as almas quisessem ouvir a minha voz quando falo no profundo dos seus corações, em pouco tempo atingiriam os cumes da santidade. 585. 8 de janeiro de 1936. Fui falar com o arcebispo e disse-lhe que Nosso Senhor está exigindo de mim que eu reze, pedindo a misericórdia de Deus para o mundo, e que haja uma congregação com essa finalidade. Quando lhe pedi que me concedesse autorização para tudo que Nosso Senhor está exigindo de mim, o arcebispo respondeu-me com essas palavras: quanto à oração, permito à irmã e até encorajo a rezar o máximo possível pelo mundo e pedir para ele a misericórdia de Deus, porque todos necessitamos de misericórdia. E de certo também o confessor não está proibindo que a irmã reze nessa intenção. Mas no que diz respeito à congregação, irmã, aguarde um pouco, até que as coisas se encaminhem mais favoravelmente. O que me pede é bom em si mesmo, mas não é preciso ter pressa. Se isso for da vontade de Deus, um pouco mais cedo ou um pouco mais tarde será realizado. Por que haveria de não ser? Pois se existe tantas e tão variadas congregações, também esta existirá, se Deus assim o exige. Peço-lhe que fique inteiramente tranquila. O Senhor tudo pode. Procure a estreita união com Deus e não desanime. Essas palavras encheram-me de grande alegria. Percebe que tudo para Deus sempre vai ter uma dificuldade. O mesmo Deus que promete, que fala que vai estar conosco todos os dias, nos dando ânimo, nos dando coragem, também fala que vão vir momentos difíceis e que eu preciso perseverar. E nesse momento, Santa Faustina precisava esperar. Por mais que Nosso Senhor já estivesse ali mostrando para ela a planta, a ideia central do que ele queria dela, que ela fosse ali a apóstola da misericórdia, que atraísse mais pessoas, ela ia precisar passar pelo tempo da espera, pelo tempo da prova. E não é diferente comigo e com você. Nós também passamos pelo tempo da prova. Pode ser que nesse exato momento, enquanto você ouve, enquanto você lê o Diário de Santa Faustina, você também esteja passando pela prova. O nome da sua prova pode ser uma doença, um desemprego, uma dívida, um estresse, um problema no trabalho. Eu não sei qual é o nome dela, mas essa provação que hoje você passa, ela vai passar, porque tudo passa. E isso não é simplesmente uma palavra de motivação para aliviar o seu coração. Não, é porque é uma verdade. As coisas vão passar. O dia de ontem, ele não é igual a hoje. Por mais que eu tenha feito coisas parecidas, não é igual. E amanhã também não vai ser igual hoje, por mais que eu faça as mesmas coisas. Para cada dia o Senhor tem algo novo a nos dizer. Basta que eu persevere, aguente firme as demoras de Deus. Ai, mas por que tem que demorar tanto? Eu não sei. Às vezes eu fico pensando que as promessas de Deus precisam demorar, porque Deus também está testando a nossa fidelidade. Porque, pensou, tudo que eu quiser Jesus fosse me dar, eu ia ser uma pessoa mimada, egocêntrica, porque tudo que eu quero Ele me dá. E muitos pais criam seus filhos assim, tudo que Ele quer dar. Você está transformando o seu filho num egocêntrico. E você vai ver esse resultado quando crescer. A pessoa mesquinha que vai ser. Então, se a gente não pode fazer isso com o nosso próprio filho, você acha que Deus vai fazer conosco? Sabendo o mal que isso pode nos trazer? Então, a lição que nós... Então, Santa Faustina está nos alertando de que nós precisamos saber esperar as demoras de Deus. Continuando, 586. Quando saí da casa do arcebispo, ouvi na alma essas palavras: para fortalecer o teu espírito, estou falando através dos meus representantes, de acordo com o que estou exigindo de ti, mas deves saber que nem sempre será assim.
Eles haverão de se opor a ti em muitas coisas, e com isso se manifestará em ti a minha graça, e se saberá que essa causa é minha. Mas nada temas, pois eu estou sempre contigo. Deve saber ainda, minha filha, que todas as criaturas, consciente ou inconscientemente, querendo ou não, sempre cumprem a minha vontade. Ou seja, mesmo quando eu desobedeço, ou mesmo quando as coisas não acontecem como eu quero, mesmo assim, Deus tem um propósito através disso. Deus é tremendo, né? 588. Em determinado momento, ouvi interiormente essas palavras: não me passa despercebido nenhum movimento do teu coração. Fica sabendo, minha filha, que um só olhar teu, destinado para outro, me feriria, mais do que muitos pecados cometidos por uma outra alma. 589. O amor expulsa da alma o medo. Desde que amei o Senhor com todo o meu ser, com toda a força do meu coração, desapareceu o medo, e ainda que me falem de tudo sobre a sua justiça, não tenho nenhum medo dele, porque vim a conhecê-lo bem. Deus é amor, e paz o seu espírito. Reconheço agora que os meus atos que decorreram do amor são mais perfeitos do que os atos que pratiquei por medo. Confio em Deus e de nada tenho medo. Entreguei-me à sua santa vontade, que faça comigo o que quiser, e eu o amarei da mesma maneira. Essa disposição e essa entrega de Santa Faustina é impressionante, porque muitas pessoas ficam com raiva de Deus, porque Deus não está atendendo o seu pedido, porque Deus não curou aquela pessoa. Quantas pessoas se revoltam? Quantas pessoas culpam a Deus? E a gente tem que confiar nele, se entregar. Não que Deus deseje o mal de alguém, mas faz parte da vida acontecer. E entender isso é difícil, mas Santa Faustina vai nos mostrando sutilmente aqui que a alma que depende de Deus não vai se decepcionar. Vamos ler aqui o 590. Quando recebo a Santa Comunhão, peço e suplico ao Salvador que cure a minha língua para que eu nunca ofenda o amor ao próximo. Olha que lindo, vale até a pena você grifar, se você tem aí um lápis, um marca-texto, ou copiar no seu caderno essa frase aqui do 590. Que o Senhor venha purificar a nossa língua, que muitas vezes fere, que muitas vezes é maldosa. Vamos ler agora o 593. Ó meu Jesus, nada melhor para a alma do que a humilhação. Os santos já não têm medo disso, né? A gente é que tem medo. Humilhação é uma dor só. No desprezo está o segredo da felicidade. Quando a alma conhece que por si mesma é nada e miséria, e que tudo que tem de bom em si é apenas dom de Deus. Quando a alma percebe que tudo lhe foi dado gratuitamente e que dela é só a miséria, isso a mantém em contínua humildade diante da majestade de Deus. E Deus, vendo a alma em tal disposição, persegue-a com suas graças. Quando a alma aprofunda-se no abismo da sua miséria, Deus utiliza sua onipotência para enaltecê-la. Se existe na terra uma alma verdadeiramente feliz, é apenas a alma verdadeiramente humilde. De início, sofre muito com isso o amor próprio, mas Deus, após o corajoso combate, concede à alma muitas luzes, pelas quais ela conhece como tudo é desprezível e cheio de ilusão. Apenas Deus está no coração dela. A alma humilde não confia em si mesma. Grava isso. A alma humilde não confia em si mesma, mas põe toda a sua confiança em Deus. Deus defende a alma humilde e Ele mesmo se preocupa com os problemas dela. E então a alma permanece na maior felicidade que ninguém poderá compreender. E aqui eu aproveito para falar sobre algo que estava sendo comentado muito há um tempo atrás,
sobre aquele filme Divertidamente, que fala das emoções. Nós, como cristãos, precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Nós não somos guiados por emoções, nós não somos guiados por vontade. Pelo menos na teoria e na prática é o que deveria ser. O problema é que a gente só fica na teoria. A gente só fica ali com uma musiquinha que fala: eu quero ser conduzido pelo Espírito Santo, vem Espírito Santo me guiar, vem me governar, mas a gente só fica na música, porque na prática a gente não coloca. E as pessoas preferem achar bonitinho ser controlada pelas emoções do que ser controlado pelo Espírito Santo. Só que uma pessoa que é controlada pelas suas emoções, ela se torna escrava. Ela se torna dependente. E é por isso que ela às vezes precisa de tratamento, terapia, remédio, porque ela se torna escrava das suas emoções. Muitas pessoas defendendo, e aqui eu não estou falando mal do filme, mas você precisa ter discernimento de que o filme acha bonito você ser controlada pelas emoções, quando na verdade eu preciso ser controlada pelo Espírito Santo. Eu não quero viver de terapia. Eu lembro que quando eu estava tendo ataque de ansiedade, que o médico falou: você teve um ataque de ansiedade. Aquilo foi que virou a chave, porque eu falei assim: Jesus, eu já estava longe de Deus, eu não sabia como rezar, e eu fui muito sincera para Jesus e falei: Senhor, eu não sei nem como rezar, eu não sei mais como conversar com o Senhor, mas eu não quero ter essa crise de ansiedade na minha vida, eu não quero ficar escrava. Por quê? Porque eu sei que se eu fosse procurar um psicólogo, e aqui é claro, deixa eu só abrir aqui um parênteses. Eu sei que tem pessoas que precisam sim de um tratamento, eu não sou contra o tratamento. Só que há casos e há casos. Eu estava vendo um vídeo outro dia, eu nem cheguei a vê-lo completo, mas de um psicólogo falando: todo mundo hoje em dia, porque sentiu uma emoção diferente, já corre para um consultório, enquanto na verdade essa pessoa precisa ser curada, às vezes por uma oração, às vezes o que ela precisa é tomar uma atitude, tomar uma decisão, e como ela não toma, ela acaba achando que o problema é a emoção, e ali ela vai procurar um psicólogo que a torna cativa ali. Por quê? Porque ele está olhando a parte clínica. E nós, como cristãos, a gente não só olha a parte clínica, a gente olha a parte espiritual. Eu não posso andar na carne, eu preciso andar no espírito. É isso que a palavra nos diz. Eu quis falar sobre isso, porque como eu não tive outra oportunidade, Santa Faustina está sempre falando a mesma coisa, eu falei assim: então chegou a hora de falar. De que eu não posso depender de mim. A alma humilde não confia em si mesma, mas põe a sua confiança em Deus. Eu não posso confiar nas minhas emoções. Eu não posso confiar no meu querer, nos meus sentimentos, porque ele nos trai, porque ele nos escraviza. Você percebe que o Diário de Santa Faustina, ele traz muitas revelações atuais. Então, eu e você precisamos confiar em Deus. Nós temos que confiar em Deus e deixar que o Espírito Santo nos guie. Porque termina dizendo: mas põe tua confiança em Deus. Deus defende a alma humilde e ele mesmo se preocupa com os problemas dela. O que é a ansiedade? É quando eu me preocupo demais com os meus problemas, não tendo poder de resolvê-los, e isso acaba me deprimindo, me entristecendo. Porque tem coisas que não adianta, não cabe a mim resolver. Precisa de uma outra pessoa, é uma outra pessoa que tem que resolver, não sou eu. Mas Deus cuida de tudo. Deus cuida de tudo. Vamos terminar aqui no 595. Notei por diversas vezes que Deus sujeita à prova algumas pessoas no que se refere ao que ele me diz, porque não lhe agrada a desconfiança. Uma pessoa que anda desconfiada é uma pessoa que deixa as suas emoções tomarem conta. Quando certa vez percebi que Deus expôs
aprova um certo arcebispo porque tinha má vontade e não acreditava nessa causa, fiquei com pena, pedi a Deus por ele, e o Senhor lhe deu alívio. Desagrada muito a Deus suspeitarem dele, e por isso algumas almas perdem muitas graças. A desconfiança da alma fere o seu docíssimo coração. Ou seja, se eu confio em mim, na minha força, eu estou desagradando a Deus e estou entristecendo Ele. Quando eu acho que eu vou resolver. É isso que tem muitos coaches que falam por aí. Você resolve, você consegue, você pode. Coloca a força como o principal combustível, quando na verdade quem dá a força é Deus. É Ele que dá a graça, não sou eu. Eu não tenho poder. A desconfiança da alma fere o seu docíssimo coração, que é cheio de bondade e amor inexprimíveis para conosco. Há uma grande diferença quando o sacerdote, por obrigação, deve algumas vezes não confiar, mas apenas para poder convencer-se mais profundamente da autenticidade dos dons ou das graças em determinada alma, ou quando faz para poder melhor guiar a alma e levá-la a uma mais profunda união com Deus. Tem por isso uma grande e inconcebível recompensa, mas se menospreza e põe em dúvida as graças divinas numa alma somente, porque ultrapassam a possibilidade da compreensão da inteligência. Isso desagrada ao Senhor. Tenho muita pena das almas que encontram sacerdotes inexperientes. E infelizmente isso é uma realidade. Muitos sacerdotes que perderam a fé, muitos sacerdotes que já perderam o sentido do seu ministério e acabam contaminando a outra pessoa. Por isso que nós temos que rezar pelos sacerdotes. Muito, muito mesmo. Bem, a gente vai encerrar por aqui hoje. Vamos fazer a nossa oração final. Eu convido a você que tem o diário a reler esses parágrafos de hoje. Nós começamos no 576 e lemos até o 590. Você pode até estender até o 592 se você quiser. E você pode ali fazer a sua reflexão, fazer as suas anotações e deixar que o Espírito Santo fale com você. Até coisas diferentes do que eu falei aqui, porque como eu digo, você precisa fazer experiência. E quanto mais você mergulha, quanto mais você se aprofunda, o Espírito Santo vai trabalhando em você de uma maneira única, porque ele fala aos nossos corações de maneira única, amém? Vamos fazer a nossa oração final. Pode rezar junto comigo. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Nada me trará medo ou inquietação. Eu confio em vós de manhã e à noite, na alegria e no sofrimento, na tentação e no perigo, na felicidade e no infortúnio, na vida e na morte, agora e para sempre. Eu confio em vós na oração e no trabalho, na vitória e no fracasso, acordado a descansar, na tribulação e na tristeza, nos meus próprios erros e pecados. Eu quero ter inabalável confiança em vós. Sois a âncora da minha esperança, a estrela da minha peregrinação, o apoio da minha fraqueza, o perdão dos meus pecados, a força da minha bondade, a perfeição da minha vida, o consolo na hora da minha morte, a alegria e bênção do meu céu. Jesus misericordioso, vós, forte tranquilidade e fortaleza segura da minha alma, aumentai a minha confiança e tornai perfeita a minha fé. No vosso poder e bondade, se eu for a mais pobre das vossas devotas e a última das vossas servas, desejo, porém, tornar-me grande e perfeita, confiando que vós sois a minha salvação pelos séculos dos séculos. Que esta minha confiança seja uma referência para vós, agora em todos os tempos, sobretudo na hora da minha morte. Amém. E estivemos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja Deus. Bendito seja o Senhor por mais esse cenáculo. Eu te espero na próxima sexta-feira, às 16 horas, momento escolhido por Deus para lermos o Diário de Santa Faustina. E eu te espero para mais uma vez prosseguirmos. E é claro, todos os dias tem vídeo aqui no canal.
Por isso, te encontro nos próximos vídeos e evangelize junto comigo. Deixa aqui também nos seus comentários alguma frase a Jesus, a Santa Faustina, porque isso também ajuda na evangelização, amém? Então, que nosso Senhor te abençoe, que os raios da Divina Misericórdia recaiam sobre a sua vida e que Santa Faustina rogue por nós pela nossa caminhada e que a gente possa aprender com ela, a nos entregar cada vez mais. Jesus, eu confio em vós, fica na paz.